Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Quero começar esse vídeo antes de falar de tudo que eu tenho para falar sobre o BAP, sobre as declarações fortes do BAP, sobre a votação que vai acontecer amanhã, sobre o jogo de hoje que pode levar o Flamengo à liderança do Campeonato Brasileiro, já na primeira rodada do retorno do Certame Nacional. Eu quero agradecer a vocês pela participação em cima da minha entrevista com o Eduardo Bandeira de Mello, ex-presidente do Flamengo e hoje deputado federal. Foi uma entrevista sensacional, pela participação de vocês, pelas declarações do ex-presidente. Quero reforçar para vocês que a gente está fechando novas entrevistas com personalidades ligadas ao Flamengo. Tem alguns nomes que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Vou trazer também para conversar com a gente aqui no Resenha Rubro-Negra outros jornalistas, outros youtubers que cobrem o Flamengo, ou seja, a gente está cheio de novidades para vocês aqui no canal. Então, se inscrevam aqui no canal, chamem geral para se inscrever aqui no canal, porque a gente está se esforçando muito, eu estou trabalhando muito mesmo nos bastidores para a gente trazer um conteúdo de qualidade e diferenciado para você, torcedor e torcedora do Clube de Regatas do Flamengo. Curta, comenta, compartilha. Fala para os seus amigos virem se inscrever, confere se vocês estão inscritos e clica no sininho para marcar a opção todas para que vocês jamais percam nenhum vídeo novo ou live nova aqui no Flamengo. O programa VVP Entrevistas estreou na segunda-feira da semana passada com a primeira entrevista com o professor Marcelo Miucci. Foi uma entrevista sensacional. Na quinta-feira tivemos Eduardo Bandeira de Mello e esta semana que está começando hoje, nós teremos pelo menos mais duas entrevistas também, sempre às 19 horas. Então, por favor, verifique a sua inscrição e recomenda o nosso canal. Valeu! Bom, para não deixar a tradição acabar, hoje tem jogo do Mengão. Hoje eu sou feliz demais por ter jogo do Flamengo, ganhando ou perdendo, depois a gente resolve. Mas antes dos jogos do Flamengo, eu sou sempre muito grato por torcer por esse clube e por ter o privilégio de assistir aos jogos do Clube de Regatas do Flamengo. Dias sem jogos do Flamengo são horríveis. Se possível fosse, eu queria o Mengão queridão jogando todos os dias. Mas como eu disse, se possível fosse. A equipe do Flamengo vem numa maratona de jogos onde foi a única equipe a jogar durante a Copa América no intervalo de menos de 66 horas de um jogo para o outro. Eu destaquei hoje no Central do Fla e vou destacar de novo aqui. O Palmeiras sempre jogou depois do Flamengo. Apenas neste momento que o Palmeiras vai enfrentar o Flamengo pela Copa do Brasil na quarta-feira, que a CBF resolveu colocar o jogo do Palmeiras um dia antes do Flamengo, dando uma vantagem de folga para a equipe alviverde maior do que a que dá para a equipe rubro-negra. Não sei se são os castigos dos deuses com D minúsculo do futebol, mas o Palmeiras pode ter perdido o Estevão aí por muito tempo, graças àquele gramado horroroso que deveria ser proibido no mundo inteiro, que é o sintético. Estevão torce o tornozelo, vira o joelho mais uma vez e saiu de campo amparado. Ele que vinha de uma recuperação de uma torção nesse mesmo gramado horroroso, agora se lesiona pela segunda vez e compromete sua participação nas oitavas de final da Copa do Brasil. Eu estou muito triste com a não participação do Estevão. Vocês não têm noção do quanto isso me afeta. Mas o que me afeta de verdade é o que o técnico Tite vai fazer hoje. O Botafogo perdeu para o Cruzeiro, Palmeiras perdeu para o Vitória, ambas equipes perderam em casa e o Flamengo joga em casa também contra o Atlético Goianiense. Há quem diga que quando o Flamengo só depende de si só, é que o bicho pega. Talvez por isso o técnico Tite faça apenas 5 mexidas na equipe do Mengão queridão para o jogo de daqui a pouquinho contra a equipe do Atlético Goianiense, que tem no seu presidente, Adson Batista, um grande falastrão, um cara que fala pelos cotovelos e que vem a semana inteira pressionando a arbitragem. Vamos ver como é que a arbitragem vai ficar nesses 45, 90, 180, sei lá quantos minutos o árbitro vai dar nesse jogo do Flamengo contra o Atlético Goianiense. Depois desse jogo contra o Atlético Goianiense, o Flamengo vai ter uma sequência de 3 pedreiras. Palmeiras pela Copa do Brasil, São Paulo no Morumbi pelo Brasileirão, Palmeiras no Allianz Parque pela Copa do Brasil. A equipe do técnico Tite tem que estar muito bem fisicamente, clinicamente. A gente sabe que alguns jogadores vêm sentindo desgaste nas últimas partidas. É o caso do Everton Cebolinha, do Pedro e também do Nicolás de la Cruz. O Flamengo entrou na última partida do Campeonato Brasileiro com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Matias Vinha. O meio de campo foi formado por Alan,
Nicolás de la Cruz e Arrascaeta, e o ataque com Gerson, Cebolinha e Pedro. Foi assim que o Flamengo entrou na última partida que nós vencemos o Vitória lá em Salvador. Entretanto, para esta partida o técnico Tite fará 5 modificações. A primeira delas é a saída de Fabrício Bruno para entrada de Léo Ortiz na zaga. A gente que pedia sempre para o Léo Ortiz aparecer como jogador do sistema defensivo, desta vez ele estará lá. O Léo Pereira, que nem vem recebendo muitos minutos para jogar na zaga, deixa o sistema defensivo mais uma vez a cargo de Davi Luiz, que vem fazendo um ano extraordinário. Eu jamais imaginava que o Davi Luiz ainda pudesse jogar no nível que está jogando. Quem também deixa a equipe titular é o lateral esquerdo Matias Vinha, que sai para a volta de Ayrton Lucas. Então, o sistema defensivo do Flamengo para esse jogo de daqui a pouquinho contra a equipe do Atlético Goianiense será Rossi, Varela na lateral direita, Léo Ortiz, Davi Luiz e Ayrton Lucas, ok? No meio de campo, a quarta modificação do técnico Tite. Sai o Alan e volta Eric Pulgar. Bom, aí nós teremos também o Nicolás de la Cruz saindo. Eu já falei para vocês, ele tem um problema, ele sente dores na coxa esquerda, não é lesão, mas ele precisa ser poupado para poder melhorar dessas dores, e a gente desce o Gerson para segundo homem de meio de campo. Como o Gerson trabalha melhor pela direita, ao invés de termos ele no lugar do Nico pela esquerda, Gerson trabalhará mais pela direita e o Arrasca centro-esquerda. Então, o meio de campo do Flamengo tem uma leve invertida com a chegada do Gerson como segundo homem de meio de campo. E como o Nico saiu, vem então para o ataque o Luiz Araújo, dando mais amplitude na ponta direita do Flamengo, uma vez que o Gerson puxa muito do centro para dentro, né? E o Luiz Araújo puxa mais da ponta para fora. Então nós teremos essa modificação. Essa é a provável escalação do Flamengo para o jogo de hoje contra a equipe do Atlético Goianiense. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Gerson e Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton, Cebolinha e Pedro. Será uma equipe mais forte do ponto de vista defensivo. Sem a bola, o Gerson troca de posição e fecha na esquerda e o Luiz Araújo desce fechando até a direita. Fechando a direita, deixando o Arrascaeta livre com Everton, Cebolinha para poderem puxar esse contra-ataque centro-esquerda, centro-direita com o Pedro lá na frente. Com a posse de bola, Cebolinha volta a abrir pelo lado esquerdo, o Arrasca volta a centralizar, o Gerson corta a passagem para poder jogar pelo lado direito e o Luiz Araújo avança pela ponta direita. É um time muito forte do ponto de vista defensivo porque o Luiz Araújo ajuda muito. Ajuda mais até do que o Gerson. O Gerson, quando joga nessa posição aqui, ele tem que vir ajudar o tempo todo o Nico aqui atrás, ele sofre um desgaste e em determinado momento do jogo ele para de produzir ofensivamente como no começo do jogo. O gás vai acabando porque o Gerson não é o jogador de fazer o box-to-box. Esse jogador é o Nico, mas devido às dores que ele vem sentindo na musculatura da coxa esquerda, ele não vem conseguindo fazer isso com muita precisão. E por isso, a alteração hoje do Gerson jogando como segundo homem de meio de campo, o Nico começando no banco de reservas para a entrada do Luiz Araújo ali pelo lado direito. Assim, vai o Flamengo, deve ir o Flamengo para cima da equipe do Atlético Goianiense. Ontem, a equipe do Palmeiras também foi com uma escalação alternativa. A ideia do Abel Ferreira era poupar os seus principais jogadores para chegarem mais inteiros para o jogo contra o Flamengo. Não deu muito certo, porque ele acabou perdendo o Estevão, desgastou o Richard Rios e ainda perdeu por 2-0 em casa para o Vitória, ficando mais longe ainda da liderança do certame nacional. Esperamos que o Flamengo faça hoje o seu dever de casa, consiga resolver o seu problema de toda vez que precisa, depende só de si, acaba dando para trás, né? Hoje, se Deus quiser, 3-1 pro Mengão queridão. Coloco o palpite de vocês aqui, coloque se vocês gostaram da escalação do técnico Tite. Na minha entrevista com o Eduardo Bandeira de Mello, ele chegou a dizer o seguinte: amanhã, gente, para vocês contextualizarem em tudo, tá? Entenderem direitinho os bastidores do Flamengo. Amanhã nós teremos uma votação
no Conselho Deliberativo para aprovação da verba de 138 milhões de reais para a compra do terreno do gasômetro. O leilão acontece no dia 31 e não há, até o presente momento, um concorrente com o Flamengo. Os boatos de John Testor participar e tal não passam de boatos. Até o presente momento, só o Flamengo está tratando deste leilão da compra do terreno do gasômetro. Nenhuma outra empresa, nenhuma outra entidade apareceu. Então, o Flamengo deverá estar sozinho e deve conseguir a compra do terreno pelo lance mínimo de 138 milhões de reais. Vale destacar e ressaltar mais uma vez que, pelo edital, se a Caixa e a Prefeitura do Rio de Janeiro chegarem num consenso para novos números a respeito do terreno do gasômetro, o Flamengo tem que arcar com a diferença. Ou seja, se em algum momento, seja judicialmente ou por acordo, a Caixa ganhar o direito de ter o valor mínimo orçado em 250 ou 400 milhões de reais, o Flamengo terá que inteirar o restante do dinheiro para pagar a Caixa Econômica Federal se quiser ficar com o terreno. Aí pode ser negociado de quantas vezes, a parcela, aí é outro caso, mas é o Flamengo que vai ter que pagar a diferença caso a Caixa chegue num acordo com o prefeito ou via judicialmente de um aumento no valor do lance mínimo do terreno do gasômetro. Tá claro isso, né? Bom, o Cacau Cota deu declarações muito fortes nas redes sociais dizendo que não há o que pensar, que conselheiro que votar contra a liberação da verba está votando contra o Flamengo, que amanhã é uma obrigação dos conselheiros votarem a favor. Essa pressão caiu sobre alguns conselheiros ilustres do Flamengo, como, por exemplo, o Eduardo Bandeira de Mello, que falou pra gente aqui o seguinte: o Flamengo não pode se arriscar numa aventura no escuro. Por que o Bandeira falou isso, gente? Porque ninguém sabe qual vai ser a viabilidade da construção do estádio, nem se isso pode atrapalhar os planos do Flamengo no futuro. Aí você pode dizer com toda razão assim pra mim, mas Fabrício, o Flamengo comprou o terreno em Vargem Grande e só foi construir quando tinha condições de construir. É verdade, mas hoje é diferente. Hoje todos nós sabemos que o Flamengo tem 1,3 bilhões em receitas sendo recebidas aí na média por ano. Apesar de poucas pessoas se lembrarem que desses 1,3 bilhão, o Flamengo tem mais de 900 milhões em despesas. O receio do Eduardo Bandeira de Mello, dito aqui por nós na entrevista da quinta-feira, é que a pressão seja tão grande da torcida rubro-negra e também de conselheiros do Flamengo após a compra do terreno do gasômetro, que o Flamengo se endivide ou tome decisões errôneas para a construção do estádio, vide pressão externa. A grande questão é que na votação de amanhã vai ser só votado a compra do terreno, mas há a obrigação do Flamengo de apresentar um projeto em 18 meses para a construção do estádio. Esse projeto não existe até hoje, gente. Muitas pessoas me bateram quando eu disse que o Flamengo não tinha projeto para a construção do estádio ali. E até hoje o Flamengo não tem. Ah, Fabrício, e aquela maquete que apareceu, aquele vídeo bonito? Gente, o vídeo é lindo, maravilhoso, me encantou, cheguei às lágrimas com ele também, mas não tem nada decidido, não tem nada definido, não tem nada no papel. Esse é o problema. Não há estudo de viabilidade. Agora começam a pipocar por aí que não pode mais ser 80 mil lugares, que tem que ser cerca de 70, 75 mil lugares. O que eu venho falando para vocês na minha coluna do dia e aqui nos vídeos? Que o projeto do estádio é para 70 a 75 mil, porque não há viabilidade para construir uma coisa maior ali naquele terreno. Mas tem muito torcedor rubro-negro que quer se iludir, que quer acreditar em qualquer baboseira que sai em qualquer lugar por aí, para poder realizar o sonho de ter um estádio para 200 mil pessoas, eu entendo. Mas para você que gosta de se iludir, que gosta de escutar qualquer coisa que satisfaça o seu ego, esse não é o seu canal. Nesse canal aqui a gente fala a verdade, doa quem doer, mesmo que doe nós mesmos. Eu não abro mão de falar a verdade, mesmo que essa verdade me decepcione ou decepcione boa parte daqueles que me ouvem, que me veem, que me seguem e que me leem. Então, aonde eu estiver escrevendo ou falando, eu vou sempre falar a verdade para vocês. Não há nada hoje. E o medo dos dirigentes, se é que eu posso colocar assim, é justamente esse. Todo mundo acaba sendo favorável à construção do estádio. Ninguém é contra a compra do terreno. E sim ao que vem depois. O que vem depois que é perigoso. A Fabrício, mas o Flamengo hoje tem no seu estatuto formas de proteger o Flamengo contra qualquer tomada de decisões ruins. Não é verdade, pessoal. O estatuto do Flamengo só vale para dentro do Flamengo.
O Estatuto do Flamengo não vale absolutamente nada para fora do Flamengo. Nós já tivemos aí ex-presidentes que tomaram atitudes errôneas contra o Estatuto, o Flamengo puniu, e esses ex-presidentes, vocês sabem de quem eu estou falando, foi na Justiça, e na Justiça Comum conseguiu o direito de voltar a ser sócio do Flamengo, sócio benemérito, grande benemérito e tudo mais. Nenhum título foi tirado dele por conta do Estatuto. Então, sim, irresponsabilidades podem ser feitas dentro do Flamengo, sim. O Estatuto não vai banir, porque o Estatuto do Flamengo não está acima da lei do Brasil. É importante vocês saberem disso. Não há nenhum tipo de proteção verdadeira. Se o cara conseguir ganhar, levar para a Justiça Comum e conseguir ganhar, tudo que ele fez vai por água abaixo, ele não tem responsabilidade nenhuma. Então, essa temeridade é que faz com que algumas pessoas quisessem que nessa votação, antes dessa votação acontecer, que a gente tivesse um estudo de viabilidade, um projeto no papel para dar mais segurança ao que vai acontecer depois da compra do terreno. O Mundo Rubro-Negro conseguiu com exclusividade alguns áudios de Luiz Eduardo Batista, o BAP, falando tanto sobre a questão da SAF no Flamengo, como também sobre a construção do estádio e essa votação que vai acontecer amanhã. Eu quero replicar essa fala do BAP, ou essas falas do BAP, para vocês entenderem bem, porque BAP e Eduardo Bandeira de Mello são oposição um ao outro extremos. Eu cheguei a mencionar isso com o Bandeira e ele falou que jamais apoiaria o BAP em nada. E o BAP também jamais apoiaria o Eduardo Bandeira de Mello em nada. Então, quando nós temos duas vozes falando a mesma coisa, duas vozes contrárias falando a mesma coisa, como torcedores rubro-negros, é pra gente parar, ouvir e prestar atenção no que está sendo dito. Então vamos lá, vamos ouvir o que o Luiz Eduardo Batista, o BAP, falou a respeito disso tudo. A minha posição é a seguinte: como presidente do Conselho de Administração, eu sempre entendi que eu devia trazer assuntos de interesse dos sócios do clube para que eles pudessem ter uma ideia do que se tratava cada um desses casos. Como foi com compliance, que a gente não tem, como foi com SAF, para eles entenderem que o remédio que funciona bem para A não funciona para B. Agora, eu nunca, em momento nenhum, declarei que eu era a favor de SAF. Agora, tem que ver o que ele falou, as declarações que ele deu. Parece que ele falou muito a respeito disso. E eu não acho que eu tenho o poder de obrigar ele a falar sobre alguma coisa que ele não queira falar. É só você ver o que cada um falou, o que cada um pregou no Conselho Deliberativo, em reuniões de grupos e coisas do tipo. É isso. É isso. Eu nunca fui a favor de SAF. Nunca serei. Vou deixar claro aqui. Todo mundo de dentro do clube sabe disso. E eu tenho, pelo menos uma reputação aqui dentro, o que eu falo eu cumpro. Eu sempre fui a favor do estádio. Isso está em todos os planos da gente, os planos de governo dos últimos quatro eleições. Então, totalmente a favor do estádio, sempre. O desafio é a que custo. Eu já falei em algumas entrevistas que o estádio não pode vir comprometendo a performance esportiva do Flamengo, levando a gente a níveis de endividamento absurdos, tá certo? Ou, no limite, forçando o Flamengo a virar uma SAF. Então não é o quê, a dúvida é muito mais o como. E essa dúvida persiste porque até agora não foi apresentado nenhum estudo de viabilidade econômica e financeira desse estádio. E as pessoas entendem que quando você pergunta qual é o estudo de viabilidade econômica e financeira, significa dizer que você está contra. Isso é uma grande bobagem, entendeu? Todo mundo quer casa própria, mas na hora que você fala, mas qual é o preço? Qual a pergunta que todo mundo faz? Quanto eu vou pagar? É a mesma coisa aqui. Mas a favor todo mundo eu também. Não vai ser apresentado um estudo de viabilidade econômica. Na segunda-feira não vai ser apresentado um estudo de viabilidade econômica e financeira. Não dá tempo. Estudo de viabilidade econômica e financeira é um estudo muito mais profundo, e até no edital fala que você tem 18 meses para apresentar um projeto. Então, esse projeto não vai ser apresentado na segunda-feira. Então, o que vai estar em votação na segunda-feira, basicamente, é se o Conselho Deliberativo do Flamengo aceita comprar um terreno sem ter esse estudo. É tão simples quanto isso. Bom, é isso, pessoal. E aí eu passo a pergunta para vocês. Vocês têm a preocupação do que vai acontecer depois? Como será o depois? Como que vai ser a viabilidade? O Eduardo Bandeira de Mello falou sobre algumas viabilidades que poderíamos ter para construir estádio até mesmo de graça. Só que o terreno é muito pequeno. Se o Flamengo tivesse conseguido um terreno maior, poderia fazer uso da maior parte do terreno que o Flamengo não vai usufruir, não iria usufruir, para poder
fazer parcerias com outras empresas sem que a parceria influencie dentro do estádio, para não ser uma coisa prejudicial como é a parceria com o Palmeiras. Então, essa preocupação, do meu ponto de vista, do Eduardo Bandeira de Mello e do Luiz Eduardo Batista Ubap, sobre a viabilidade econômico-financeira do estádio, ela é óbvia, ela é correta. Não é só chegar lá, votar sim e acabou. Ou vocês acham que não, vota sim, depois a gente vê o que acontece. Da última vez que eu vi uma fala assim, foi do, se não me engano, Michel Levy, vice-presidente financeiro da Patrícia Amorim, dizendo, contrata o Kaká que depois a gente vê como é que paga. É desse jeito que eu estou enxergando que está vindo essa situação do estádio. Eu quero muita compra do terreno, mas vale a compra do terreno sem um estudo feito meio que nas coxas, feito na base da pressa, porque o leilão foi pedido para ser no dia 31 agora, justamente para servir, penso eu e todos com os quais eu conversei da oposição à situação, como uma porta de entrada eleitoreira para o Rodrigo Dunge Abranges, uma vez que é o Landim que está fazendo a aquisição do terreno. Penso eu, e aí eu posso estar errado e eu peço aí para que você diga o que você pensa sobre isso, que a coisa deveria ter sido feita com um pouco mais de tempo, um mês a mais, talvez, para que todo mundo pudesse estudar e ver a viabilidade. Mas se estudar e a viabilidade não for tão legal assim quanto a gente imagina, poderia ser vetada a compra do terreno. Enfim, coloquem aí nos comentários direitinho o que vocês pensam a respeito disso. Mengão 3-1, líder do Campeonato Brasileiro hoje. Coloca aí os palpites, curta, comenta, compartilha. Se inscreve no nosso canal, até porque tem muita entrevista vindo por aí. Tamo juntos, fiquem com Deus, um excelente domingo. Saudações rubro-negra!